Olá, pessoal do Segundo Avicena, beleza com vocês? Hoje a gente vai falar sobre indução eletromagnética. A gente vai começar falando de fluxo magnético e depois da chamada lei de Lenz. Deixa eu reduzir aqui para compartilhar com você minha folha, que eu estou construindo esse resumo aqui. Então, nós estamos no livro 2B, frente A, capítulo 18, moçada. Página 4, livro 2B agora, tá? E página 20, exercícios. Deixa eu mostrar para vocês o esquema dessa famosa experiência feita por Faraday, mostrando que a gente consegue transformar energia mecânica em energia elétrica. É isso mesmo, um fenômeno conhecido como indução eletromagnética com ímã, aonde eu tenho uma bobina, fio enrolado aqui, bobina, moçada, ó, bobina, um enrolamento com fio, sendo que os fios eles estão com isolante esmaltado, como eu já mostrei para vocês até no meu solenoide. Aqui tem um ímã. Só que nesse caso, o ímã ele está em repouso, ímã em repouso. E o que está acontecendo? Nada. Tem ligado nas extremidades dessa bobina um medidor de corrente chamado galvanômetro. Esse aqui é o galvanômetro de zero central. Quando indica zero, o ponteiro fica no meio. Ele pode girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Convenciona-se aqui então uma corrente positiva, veja, ó, e no sentido anti-horário uma corrente negativa, ou seja, corrente em sentido contrário. É isso que quer dizer. Então, aqui é um galvanômetro, um medidor de corrente. Galvanômetro, de baixa intensidade, tá? E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo nada. Nessa condição aqui, o galvanômetro não está registrando nenhuma corrente. Por quê? Não tem movimento relativo entre o ímã e a bobina. Mas agora eu tenho movimento, moçada, um movimento. Como eu transformei, então, energia mecânica através da aproximação desse ímã, dessa bobina. Repara que o ponteiro, ó, ele está indicando corrente elétrica na bobina. Esse fenômeno é chamado indução eletromagnética. Tanto na aproximação quanto no afastamento. Aqui também tem um movimento, ó. Que tipo de movimento está ocorrendo aqui? Está afastando, está puxando o ímã. E olha para onde foi o ponteiro do galvanômetro, foi para a região negativa. Quer dizer, enquanto ele está aproximando, a corrente indicada aqui numa região positiva, quando ele está afastando, negativo. Quer dizer que inverteu o sentido da corrente? Sim, é assim que a gente produz a chamada corrente alternada. Variando, na verdade, o que nós vamos estudar agora, o fluxo magnético, se a gente variar alternadamente aqui, esse fluxo magnético através dessa bobina, a gente vai produzir então a tensão e corrente alternada. Esse é o fenômeno da indução. O que eu quero que vocês entendam é que eu estou transformando então energia mecânica, movimento, em energia elétrica. É assim que a gente faz aonde? Usina hidrelétrica, usina termoelétrica. É quando a gente aquece, na verdade, algum combustível, queima o combustível para provocar aquecimento de água e o vapor é que vai fazer esse movimento relativo. O que mais? Além de termoelétrica, energia eólica, o vento que vai fazer esse movimento lá nos aerogeradores, mareomotriz, movimento das marés, eu posso fazer isso, moçada. Tudo isso então é através de indução eletromagnética. Mas antes de entrar na indução, eu gostaria de estudar com vocês uma grandeza física nova chamada fluxo magnético. O que eu tenho representado aqui? Dois ímãs. Entre esses dois ímãs, nós temos um campo magnético bem definido. Aqui estão as linhas do campo magnético. Ó. Linha
de indução magnética. De indução magnética. Sai do norte e vai para o sul. A gente já estudou isso. Certo, galera? Então, o que foi colocado entre esses dois ímãs aqui? Uma espira. Então, isso aqui nós chamamos de espira. É um condutor na forma, nesse caso, circular. Uma espira circular, ó. Espira. Ela está ligada a alguma coisa? Não. Ela está sendo atravessada pelo campo magnético. Então, essas linhas do campo que estão perfurando a área da espira corresponde ao nosso fluxo magnético. Olha o vetor campo magnético aqui, tangente às linhas de indução. Aqui está o B, que a gente já estudou. Então, quanto mais intenso for o campo, mais linhas vão estar perfurando, na verdade, a área dessa espira. Agora, depende também, é lógico, da área. Quanto maior a área da espira, maior número de linhas vão estar perfurando a própria espira. E depende de uma última coisa, que é esse ângulo que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É um ângulo formado entre um vetor imaginário, que eu estou desenhando ele agora, ó. É um vetor normal ao plano da espira. Esse vetor normal, como o próprio nome diz, ele sempre faz 90 graus com o plano da espira. Então, N, vetor normal ao plano da espira. O que eu quero, na verdade, é o ângulo entre o vetor normal e o campo magnético, que eu vou destacar aqui, ó. Eu vou fazer o ângulo para vocês, ó, destacado. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, como está no nosso material. Poderia ser beta, gama, teta, é um ângulo alfa. Então, essa grandeza que eu vou apresentar para vocês agora, fluxo, fluxo começa com a letra F, e se eu colocar F aqui, eu vou confundir vocês, porque já tem força, já tem frequência, então a gente vai colocar F, só que em grego, que é assim que desenha, ó. É o φ. O fluxo magnético depende diretamente do campo, da área da espira e, vamos lá, se esse ângulo for zero, eu vou ter um maior número de linhas atravessando a área da espira. Se esse ângulo for 90, se eu girar a espira e colocar ela na horizontal, nenhuma linha do campo vai atravessar a área da espira. Então, o que quer dizer? Para o ângulo zero dá um maior valor? Sim. E para o ângulo de 90 dá um menor valor que é zero? Então, vai depender do cosseno, cosseno de zero é 1, maior valor, do ângulo alfa. É assim que a gente calcula essa grandeza chamada fluxo magnético, que a gente vai precisar estudar aqui na indução eletromagnética. Então, vamos lá. A letra grega φ, φ é o fluxo magnético. B, já estudamos, é o nosso campo magnético. A, área da espira. E o ângulo alfa. Ângulo entre B, que é o campo magnético, e N,
que é o vetor normal ao plano da espira. Unidades de medida no sistema internacional, galera. A gente sabe que a área é medido em metro quadrado. O campo é medido em Tesla. E o fluxo, que você pode escrever Tesla vezes metro quadrado, ou WB. O que é isso? WB. É uma unidade em homenagem a um físico cujo nome, William Weber. Weber é a unidade de medida do fluxo magnético no sistema internacional. Certo, galera? Então vamos lá. Deixa eu colocar uma observação para você aqui. Uma nota. O fluxo magnético será máximo quando o ângulo entre o campo magnético, vou desenhar o campo magnético aqui, ó, o B, tangente às linhas de indução no mesmo sentido dela. Só que se eu for desenhar o N aqui, o N, moçada, ó, na mesma direção e sentido, então o ângulo é zero. E isso, cosseno de zero é 1. É o máximo valor, ó. Então aqui o ângulo alfa é igual a 0 grau. Então, na hora de calcular o fluxo aqui, vai ficar B vezes A vezes o cosseno de 0 grau. Poxa, moçada, mas o cosseno de 0 é 1. Então, aqui nós temos um fluxo que é B vezes A. Esse aqui é um fluxo máximo. Essa é a situação em que o fluxo é máximo. E no segundo caso, eu deitei a espira, só para mostrar para vocês aqui que o ângulo entre B, ó, B está aqui, né, moçada? Ó. E o vetor normal, aqui é o vetor normal. Puxa, agora a gente tem um ângulo de 90 graus. Quer dizer que o alfa aqui nessa condição é 90 graus. E aí, na hora de calcular o fluxo, vai ficar B vezes A vezes cosseno de 90 mais o cosseno de 90 é zero. Então, o fluxo magnético é nulo aqui, é zero. Fluxo máximo, fluxo zero. Máximo quando a área estiver perpendicular ao campo. Ou seja, o vetor normal, a área, está no mesmo sentido, direção e sentido do campo. Combinado? Bom, agora a gente vai estudar a famosa lei de Lenz. E na aula ao vivo eu vou falar da lei de Faraday. Primeiro eu vou falar da lei de Lenz, viu, moçada? Que não tem nenhum cálculo aqui. A gente vai falar da corrente induzida numa espira, num condutor fechado, como esse aqui, ó. Através do quê? Da variação de fluxo magnético. Lei de Lenz. O sentido da corrente induzida é tal que se opõe, deixa eu grifar aqui que é importante, ó, se opõe, a palavra é essa, ó, se opõe à variação de fluxo magnético que a produziu. Então, quando eu tiver um ímã como esse, se aproximando de uma espira, vou colocar aqui, ó, uma velocidade V, alguém está levando ele para a espira. E a espira está em repouso. Eu vou mostrar que vai ter corrente induzida aqui só por essa aproximação. Por quê? Porque vai estar aumentando o fluxo magnético através da área dessa espira. Ó. Vou desenhar algumas linhas de campo magnético do ímã. Ó. O campo magnético do ímã faz assim, não é? Sai do norte, ó. Vamos desenhar algumas. Saindo do norte, moçada, ó. À medida que ele vai se aproximando da espira,
vai aumentando o fluxo magnético através da área dessa espira. E o que acontece na espira? Ela se opõe, sempre se opondo, ou seja, ela tende a manter o fluxo constante. Se opor nessa situação, significa que nós vamos ter um campo induzido contrário ao campo do ímã. Por quê? Porque está ocorrendo uma aproximação do polo norte aqui. Esse campo é um campo induzido por essa aproximação do polo norte do ímã. Se a gente usar a regra da mão direita, o polegar da mão direita, moçada, é o campo induzido. Os demais dedos girando na espira, que se olhar daí está olhando de frente, você vai ver que está no sentido anti-horário a corrente aqui, ó. Uma corrente subindo por aqui, ó. Uma corrente induzida. Essa corrente só está ocorrendo porque eu estou tendo uma aproximação, um movimento relativo entre o ímã e a espira, moçada. Estou transformando energia mecânica em energia elétrica, mesmo porque alguém vai ter que realizar o trabalho de aproximar. Por quê? Porque quando o campo magnético está saindo de frente aqui, a área dessa espira, eu tenho, na verdade, um polo norte induzido, ó, norte, aqui na frente da espira do lado esquerdo, e lá do lado oposto, sul. São polos induzidos, polos magnéticos induzidos devido à aproximação desse ímã. E que tipo de força vai ter aqui? Vai ter repulsão. Quer dizer, então, quando eu aproximo o polo norte, surge na frente dessa espira um polo norte induzido que se opõe à variação de fluxo magnético. Então, a variação, moçada, ó, de fluxo magnético promove o quê? Um campo induzido e uma corrente induzida lá na espira. Tá aí, graças à variação de fluxo magnético. Então, B induzido, vou escrever uma vez aqui, tá? Campo magnético induzido. E I induzida. Corrente elétrica induzida. Vamos estudar agora o afastamento do ímã? O que vai acontecer? Olá, moçada. Se a gente afastar esse ímã, vai estar diminuindo o fluxo magnético através da área da espira. O que ocorre? Uma oposição a esta diminuição. Então, aqui, moçada, a gente tem um campo do ímã saindo do norte. Vamos lá, moçada, ó, sai do norte aqui. Só que ele está se afastando. Está diminuindo o número dessas linhas aqui que entram na espira pelo lado esquerdo. Está diminuindo, ó, porque o ímã está sendo levado para longe, está afastando. O que ocorre nessa espira? Para evitar essa diminuição, nós vamos ter aqui um campo magnético entrando do lado esquerdo e saindo do lado direito. Esse campo não é o campo do ímã, não.
Esse campo é um campo B induzido. É isso aí. E se o campo induzido agora está para a direita, a corrente na espira, ela inverteu o sentido. Em relação à figura anterior da minha folha, agora a corrente está no sentido horário. Ó. Tá joia? E sobre os polos induzidos aqui nessa espira, o norte está para a direita. E aqui eu tenho o sul. E está afastando o norte de um sul induzido. Então aqui a gente tem atração. Então quando aproxima, repele. Quando afasta, atrai. É sempre assim. Aproxima, repele. Surge um polo de mesmo nome na frente. Se afasta, surge um polo de nome contrário para atrair aqui, tentando manter constante o fluxo magnético nessa espira. Então, se a gente fizer movimento aqui, ó, vai e vem, vai e vem, vai e vem, e a gente cortar aqui a espira e colocar uma lâmpada, essa lâmpada vai acender. Ela só apaga instantaneamente no momento de inversão do sentido. Então, se eu fizer com um movimento periódico aqui, cuja frequência é muito grande, eu nem vou enxergar a lâmpada apagar, como acontece na nossa rede elétrica, que tem uma frequência de 60 Hz, 60 oscilações por segundo. Então, você pode até dizer que a lâmpada que você está com ela acesa aí na sua casa, ela pisca, só que com uma frequência tão grande que nossos olhos não conseguem captar. Tá joia? Porque a nossa tensão é uma tensão alternada. Para terminar o estudo, eu gostaria de mostrar uma coisa. Ó. Se eu aproximar, vamos fechar a ideia? Se eu aproximar o sul aqui, ó, aproximando, galera, aproximou o sul, o que vai acontecer aqui? Surge um sul, repelindo, repulsão, sempre assim, ó. Surge um sul. Então, lá do outro lado é que vai estar o norte. Ah, então quer dizer que o campo induzido agora, ó, quando está aproximando o sul, vai ser desse jeito, ó. Sempre se opondo à variação. Aqui, ó. Esse é o B induzido. E se o B induzido é para a direita, o sentido da corrente induzida, aplicando a regra da mão direita, vai ser no sentido horário aqui. Você vai ver a corrente descendo aqui pela frente, olhando de frente aqui, ó. Corrente induzida. E subindo lá atrás, ó, nessa visão. Então, sempre que tem aproximação, polos de mesmo nome, e vai ocorrer repulsão. Ó, repulsão. E se eu afastar? Vamos lá? O que vai acontecer aqui, galera? Ó, eu vou afastar o sul. Ela se opõe. Se ela se opõe, surge um norte induzido aqui na frente e o sul induzido lá atrás. Ah, então quer dizer que o B induzido agora está aqui na frente. É isso aí. Fácil de guardar. Aproximou, surge força de repulsão. Afastou, surge força de atração. Então aqui está o B induzido. E agora a corrente, ela passa a ter um sentido anti-horário aqui, ó. Beleza, turma? Vamos fechar então fazendo um exercício? Questão número 1. A figura representa uma espira circular que se move com velocidade constante, da esquerda para a direita, e passa por uma região atravessada por um campo magnético B. Em quais posições, 1, 2, 3, 4 e 5,
teremos corrente induzida na espira. Moçada, vamos pensar um pouquinho. Na posição 1 e na posição 5, não tem fluxo magnético. Não há fluxo magnético. Não tem campo atravessando aqui. Na posição 5, também, ó, não há fluxo magnético. Não tem campo atravessando. Outra coisa, na posição 3, o fluxo é constante, o campo é constante, a área é constante e o ângulo é constante. Então, fluxo magnético constante. Portanto, não há corrente induzida. Agora, 2 e 4 nas posições. 2 e 4 ocorre variação do fluxo magnético. Portanto, apresentam correntes induzidas. Moçada, na entrada da espira aqui na região de campo, está aumentando o fluxo. O fluxo aumenta e aqui, na saída, o fluxo diminui. Então, tanto na entrada quanto na saída, ocorre variação de fluxo magnético. Portanto, nós teremos sim corrente induzida nos dois casos, tá legal? Nos dois casos. A gente poderia até desenhar aqui para vocês como que vai ser, ó. Na entrada, está aumentando o fluxo magnético. Se está aumentando o fluxo magnético, na espira ocorre uma oposição, um campo induzido para fora, um B induzido aqui, ó, para fora. E se o B está para fora, a corrente vai estar no sentido anti-horário, na entrada aqui, ó. Poderia até desenhar para vocês, ele não está pedindo, tá? Mas aqui vou ter uma corrente assim, ó, uma corrente induzida. Agora, na saída, que é na posição 4, está diminuindo o fluxo. Ela se opõe, aí vai ter um campo entrando para compensar a diminuição. Um B induzido aqui, ó, entrando. E aí o sentido da corrente na entrada é o contrário. O sentido da corrente aqui vai ser horário. Uma corrente induzida. Tá legal? Ele não está pedindo, mas tem como calcular o sentido da corrente, determinar nas duas situações. Na entrada,
o fluxo aumenta, então o campo induzido para fora, tentando manter constante o fluxo, e a corrente, de acordo com a regra da mão direita, no sentido anti-horário. Na saída está diminuindo o fluxo magnético, portanto, um fluxo para dentro, tentando mantê-lo constante, e o sentido da corrente horário. Tá joia, galera? Então eu vou parando por aqui. Nas nossas aulas agora ao vivo a gente dá continuidade. Um abraço.